Olá, eu sou Cris de Rafael e hoje eu vou ensinar você a fazer a técnica aquarelada. Para isso nós vamos precisar de uma peça em MDF, rolinho de espuma, pincel chanfrado 5/8, meia polegada e 3/8, pincel mop 3/4, pincel reiki meia polegada, pincéis round tamanhos 2, 4, 6 e 8, pincel chato tamanhos 2 e 6, liner 5/0, um liner mais longo, mais fininho que você tiver para cílio, boleador, pincel para luz seca. No nosso caso, nós usamos um carimbo de maçãzinha, um carimbinho miúdo, lixa fina automotiva, tinta PVA nas cores pérola, rústico, macadâmia, rosa pink, amora, bordô, lavanda, noz moscada, tinta acrílica Nature Colors nas cores azul inverno, azul hortênsia, branco e preto. Então vamos ao trabalho. Você vai dar 2 demãos de pérola e aguardar secagem entre uma mão e outra. Depois de dadas as demãos, nós vamos passar o risco. Estou passando o lápis em cima do meu risco. Como ele está do avesso, o outro lado serve como carbono. Estou passando todo o risco para a peça. A parte do olhinho, nariz e a boquinha você deixa para depois que já estiver pintado o rostinho. Aqui está o nosso risco todo passado para a nossa peça. Agora vamos à pintura. Nós vamos trabalhar com a pintura aquarelada. Nós vamos pegar um potinho, colocar a nossa tinta. Vamos começar pelo rostinho, as mãozinhas e a perninha. O rostinho, as 2 mãozinhas e a parte de baixo aqui é a nossa perninha. Então nós vamos usar a tinta pérola. Eu coloco um pouquinho de tinta no godê. Pincel round, pingo algumas gotas de água e misturo com a tinta. Ela vai nos dar uma textura de creme, parece mesmo um creme de leite. Esse é o ponto ideal para o aquarelado. Vamos então agora começar a fazer o rostinho e as mãozinhas e a perninha. Depende do tamanho da área que você vai trabalhar, você vai usar um tamanho do pincel round. Quanto maior a área, maior o pincel. Molha um pouquinho, escorre, tira o excesso da água. Vamos começar a trabalhar em movimentos circulares. Pertinho do risco você pode fazer isto, olha, só contornar. Depois vem com o movimento circular.
Não se preocupe com o risco, porque depois tem sombra e ele acaba desaparecendo. Espalha bem para não ficar nem um pedacinho do fundo pérola aparecendo. Agora nós vamos para a mãozinha, como a área é menor, nós pegamos um pincel menorzinho. Olha, eu escorro um pouquinho aqui e venho na mãozinha. Se tiver muita tinta, escorre novamente. Vamos agora para a perninha. Vamos secar com o secador distante. Vamos dar mais uma demão no rostinho porque ficou muito claro. Vamos agora fazer o cabelinho. O processo é o mesmo. Tinta. No nosso caso, nós estamos usando para o cabelo o noz moscada. Algumas gotinhas de água. Molho meu pincel, escorro e vou trabalhar o cabelinho. Não esqueça das laterais. Sempre movimento circular. Na divisão você pode passar retinho, depois movimento circular, mesma coisa aqui. Esse é o efeito que nós queremos mesmo, bem manchado. Vamos secar. Longe. Continuando o cabelinho, nós vamos pegar essa mesma tinta que nós preparamos, já aguadinha, vamos colocar no azulejo. Um pouquinho de um marrom mais escuro, no nosso caso, nós usamos o rústico, bem pouquinho mesmo, só para dar uma escurecida na tinta que nós havíamos feito para o cabelinho. Pincel Reiki, língua de gato, nós vamos molhar o pincel na água, escorrer, passar na tinta, abrir o pincel e vamos fazer alguns cabelinhos compridinhos, franjinha. Que passou no rostinho, você vem com uma esponja, com um cotonete e tira aqui na lateral. Vamos secar. Vamos agora ao vestido. Essa parte, as manguinhas, até aqui. Aqui já é a barra é outra cor. Água, mistura, coloque água aos poucos. Tá grosso, mais um pouquinho. Pronto. Uma textura de creme de leite, olha. Nem é aguado, nem é tão espesso. Ok? Vamos agora ao vestidinho, então.
movimentos circulares. Nas divisões pode fazer retinho. Aqui você pode passar porque depois nós vamos fazer a separação com a sombra, tá? Isso é o que nós chamamos de aquarelado básico. Bem facinho de fazer. Passou um pouquinho, vem com a esponja, tira. Não esqueça das laterais. Ok? Vamos agora secar. Agora vamos fazer o barrado do vestido. Vamos usar o rosa pink, mesmo processo de preparar a tinta. Um pouquinho porque a nossa área é bem pequena. Esse é um pouco menor. É a mesma coisa que o rostinho, mãozinho, o cabelinho e o vestido. A divisão você faz retinho e no meio você preenche com movimentos circulares. Não se esqueça que o que nós queremos é esse efeito bem manchado mesmo. Não esqueça das laterais. Vamos agora para a meia. A meia é só esse pedacinho aqui, ó. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos usar a tinta macadâmia. Bem pouquinho também, porque nosso espaço é bem pequeno. Pincelzinho um pouco menor. Mesma coisa. Aqui, como o espaço é muito pequenininho, você quase não vai fazer o movimento circular. Laterais. Secar. Vamos partir para o sapato. O sapatinho nós vamos usar o rústico. Cuidado com o rústico porque ele é uma cor muito forte. Prepara da mesma maneira. Mistura bem. Mesmo movimento, circular, na separação retinha. Vamos secar. O coração nós vamos fazer com a mesma cor que nós fizemos a barra. Nosso rosa pink. Já tá aqui prontinho. Pincelzinho menor. Vamos fazer também a golinha com a mesma cor, rosa pink. Secada. E vamos fazer o laço. Vamos usar
usar para o laço o azul hortênsia, movimentos circulares. E na divisão, movimento retinho. Se você achar que ficou muito claro, mais uma demão. Agora vamos fazer na barra do vestido uma separação para depois, umas listas para depois nós fazermos a sombra. Vamos pegar um pincel chato, vamos fazer com a cor pele, a mesma que nós passamos no rostinho, na mãozinha e na perninha. Eu molho o pincel, trabalho um pouquinho no azulejo para entrar bem a tinta no nos pelos e vamos fazer as listas aqui. Você vai escolher a distância que você quer fazer essa lista. Eu escolhi aproximadamente 2 centímetros. Agora nós vamos usar um carimbinho de maçã para enfeitar o vestido. Ele vai ser carimbado aleatoriamente. Você olha, escolhe o seu carimbo, no caso nós escolhemos esse de maçã. Vamos fazer, vamos passar a tinta e carimbar no próprio azulejo, nós vamos passar a tinta. Vamos usar o rosa pink. Passa com o pincel quase deitado, olha. Venho com o meu carimbinho. E começo a trabalhar no meu vestidinho. Sempre que eu for carimbar, eu dou uma limpada antes, numa esponjinha úmida, para o nosso carimbo não ficar sobrecarregado de tinta. Terminou de carimbar, limpa, bem limpinho. Se for um carimbo maior, você pode até limpar, lavar embaixo da torneira e vamos secar o nosso trabalho. Nós vamos aproveitar a tinta macadâmia que nós preparamos anteriormente. Tá aguadinha. Vamos aguar um pouquinho mais, porque ela já deve ter secado essa altura. Um pincel bem fininho, nós vamos preencher as folhinhas da maçã. Vai ficar bem suave mesmo. Pincel fininho, sempre redondinho. Se você achar que ficou claro, faça mais uma demão. É sempre muito clarinha. O efeito que ele dá é de uma cor sempre muito pastel, bem clarinha, quase transparente. Com o mesmo pincelzinho, nós vamos pegar a mesma cor que nós fizemos o cabelinho, que é o noz moscada, e vamos fazer os cabinhos da maçã. Cuidado para não pingar, assim, ó. Se pingar, tira com o dedo. E vamos pegar esse mesmo rosa pink que a gente usou para carimbar a maçã. E vamos também fazer mais aguadinho ainda do que a gente já tinha aqui. Vamos pôr um pouquinho aqui no azulejo. Um pouquinho de água, bem aguado mesmo. Vamos preencher a nossa maçãzinha. Bem aguado, pouca tinta no pincel.
Dá uma secadinha de leve, de longe. Com a tinta cor branco, nós vamos pegar um pincel fininho, tinta pura, e vamos fazer uma virgulinha no canto direito da nossa maçã. Isso aqui nós chamamos de luz. O que é a luz? É como se nós estivéssemos tirando uma foto e dá aquele brilho, dá aquela nuance, aquele destaque. Você vai fazer isso com tinta pura, ou seja, sem misturá-la na água. Pincel bem fininho, redondinho. Vamos secar. Com esse mesmo pincel bem fininho e a tinta noz moscada também aguada, nós vamos fazer a listinha da meia. Eu molho a tinta no pincel e faço listinhas na nossa meia, que é essa parte bem fininha aqui embaixo, bem estreitinha. Pro lado de lá, depois pro lado de cá, que são duas perninhas, certo? A mesma coisa com o pincel chato, mais estreitinho que você tiver, nós vamos fazer a mesma listinha que nós fizemos aqui com o tom pérola, nós vamos fazer na colinha. Molho o pincel no pérola, aguardo, trabalho um pouquinho ele. Vou fazer de novo porque ele estava molhado. Trabalho o pincel e venho aqui, obedecendo um lado e o outro. Vamos secar. Com o pincel redondinho fino e a tinta azul inverno, nós vamos pegar um pouquinho da tinta, aguar bem pouquinho. O lado direito nós vamos fazer arredondada para baixo, de cima para baixo para o lado direito, e no lado esquerdo ao contrário, para acompanharmos o redondo do laço. Agora o lado esquerdo. Secar para fazer o xadrez. Agora a parte central do laço. Seca. Seguindo para lá e agora para cá, para darmos movimento a essa parte redondinha do nosso laço. Vamos agora começar a trabalhar as nossas sombras. Vamos começar pelo nosso rostinho. Rosto, mãos e as perninhas. Vamos usar um chanfrado, meia polegada. Vou hidratar o pincel. Coloco na água e deixo ele hidratando, soltando bolinhas de água. No rostinho nós vamos usar o rosa pink que já estava preparado, diluído. A essa altura ele já está quase seco. Eu molho meu pincel, escorro, tiro o excesso numa esponjinha
trabalho a minha sombra. Vou fazer ao redor do meu rostinho. Você pode usar o pincel mop para não deixar marca de sombra. Vamos secar. Vamos fazer a mãozinha. A mesma cor que nós fizemos no rostinho. A mãozinha você vai fazer apenas nessa separação da mãozinha com o vestido. Como é um espaço menor, a mão e a perninha, nós vamos usar pincel chanfrado 3/8. Laterais. Apenas de um dos lados da perninha. No centro, apenas um dos lados. Na parte de baixo, entre a perninha e a meia. Você pode usar o pincel tipo mop para bater e amenizar, ou seja, não deixar marca da sombra. Vamos secar. Com o mesmo pincel 3/8, nós vamos pegar o noz moscada. E vamos trabalhar a sombra. Todas as sombras nós estamos fazendo com aquela tinta que nós diluímos na água, que nós usamos para fazer o aquarelado. Vamos fazer agora a sombra do barrado e da golinha. Nós vamos usar a cor Amora. Vamos diluir um pouquinho. Mesmo pincel 3/8, chanfrado. Pode usar o pincel tipo mop. Agora na parte que separa o barrado do vestido.
volta do coração também, por dentro. Agora nós vamos fazer a sombra do vestido. Nós vamos usar o chanfrado 5/8 e o chanfrado 3/8. Nós vamos fazer a sombra do vestido com o bordô, que é um tom acima daquele que nós usamos para o vestido, que era o lavanda. O que eu estou fazendo aqui é a sombra do vestido, com o pincel chanfrado 5/8 e a tinta bordô um pouquinho aguada. Então eu molho o pincel, escorro, tiro o excesso de água numa esponja, passo na tinta, trabalho essa tinta no azulejo. Que é trabalhar? Distribuir a tinta no meu pincel e venho para a peça. Você vai fazer o mesmo processo na volta toda do vestido da bonequinha. Aqui embaixo ficou fraco. Você pode refazer. Seca bem. Você pode fazer novamente. Ao redor da golinha também, pelo lado de fora da gola, ou seja, em cima do vestido ainda. Agora nós vamos trabalhar a parte da manguinha. Eu vou reforçar um pouquinho o risco para nós enxergarmos melhor onde é que nós temos que fazer a sombra da manga. Então, na parte aqui de baixo, até terminar a manguinha, aqui na dobrinha, nesta dobra aqui, nós vamos fazer por fora. Vou pegar o pincel. Pincel chanfrado, 3/8. A mesma tinta bordô. Vamos trabalhar por fora. Vamos trabalhar por fora, por baixo aqui, no bracinho, aqui também por baixo, da mãozinha para trás. Em cima da mãozinha por dentro do vestido. Nessa dobrinha arredondadinha por dentro do vestido. Esse risco que nós temos aqui, que é a separação do braço
do restante do vestido, nós vamos fazer a sombra por baixo desse risco, pelo lado de fora do bracinho. Aqui é o braço, nós vamos fazer aqui, ó, por baixo, pelo lado de fora. Nós vamos fazer a sombra do sapato com a tinta rústico e o pincel chanfrado 5/8. Com a mesma tinta rústico que nós preparamos para pintar o sapatinho. Separação do sapatinho, nós vamos escolher um lado e fazer a sombra com o pincel 5/8 e ainda o rústico. Eu, por exemplo, escolhi o lado direito. Vamos fazer mais uma vez para ficar bem marcado essa separação. Vamos fazer a sombra do laço. Pincel 5/8. A mesma tinta que nós usamos para fazer o xadrez do laço, ou seja, a tinta cor azul inverno, nós vamos fazer a sombra desse laço com o pincel 5/8 e a tinta já diluída com um pouco de água. O processo da sombra é o mesmo que nós fizemos já na peça toda. Vou relembrar. Molho o pincel, tiro o excesso de água. De um lado e do outro eu ponho numa esponjinha úmida. Pego a tinta na ponta maior do pincel e vou trabalhar essa tinta no azulejo, ou seja, vou distribuir essa tinta no meu pincel todo, na ponta do meu pincel, de um lado e do outro. Essa é a maneira que eu trabalho a minha sombra no meu azulejo. E vou fazer na peça. Cada vez que você for fazer a sombra num outro lugar, você faz o mesmo processo. Molha o pincel, lava, tira o excesso, põe tinta novamente, trabalha essa tinta no azulejo e vem para outro lado da peça para fazer a sombra. No nosso nó, eu fiz sombra todinho ele por dentro, para ele dar a impressão de ser fofinho, de estar cheinho. É um nó,
Ele é sempre mais gordinho do que o restante do laço. Por isso eu fiz a sombra nas laterais, em cima e embaixo. Enquanto no laço mesmo, eu fiz ao redor e não fiz aqui no meio, e fiz ao redor e não fiz no meio. Com o pincel 3/8 e a tinta rústico puro, nós vamos fazer a sombra fininha do cabelo. Estreita. Molho o pincel. Tiro o excesso de água. Tinta na pontinha. Trabalho a tinta no azulejo. Primeiro, na parte externa do nosso cabelinho, dos dois lados. Cada vez que eu vou fazer a sombra, lavo o pincel, tiro o excesso, pontinha de tinta na pontinha do pincel, o outro lado. Vou secar. A mesma coisa eu vou fazer embaixo do laço, na parte do cabelinho e ao redor da cabecinha, nas laterais. Com o mesmo pincel, bem pouquinha tinta, quase nada. Bem na pontinha, trabalho a tinta. Eu vou fazer na parte de cima da cabecinha bem fininho, com o pincel em pé. Eu uso essa sombra rústico para dar dimensão ao meu trabalho. Como eu quero que este sapato do lado direito fique à frente deste do lado esquerdo, eu faço a sombra rústico, fininha, quase em pé, do lado direito. Ele está dando a impressão de que ele está à frente. A mesma coisa o sapato em relação à meia. Eu quero que o par de sapatos fique à frente da meia. Então eu vou fazer uma sombra rústico, puro, fininho. Acima do sapato, para que ele dê a impressão que está à frente da meia. Pincel em pé. A mesma coisa as duas pernas, uma em relação à outra. Eu quero que uma esteja à frente da outra. Como eu já usei o sapato e a meia, o lado direito à frente do esquerdo, eu vou dar sequência nesse raciocínio. Então eu vou fazer a perninha direita à frente da esquerda. Nós vamos para a parte do braço do nosso trabalho. Os braços, eles estão à frente do corpo. Então nós vamos fazer com a tinta rústico uma sombra abaixo dele. No caso da mão, ela está à frente também do corpo. Então eu vou fazer embaixo da mão.
Seguindo o raciocínio do braço, ele está à frente do corpo, eu continuo com a minha sombra abaixo do braço. Por que nós fazemos essa sombra rústico fininho em alguns lugares? Porque nós queremos dar dimensão à nossa peça. No caso do braço, ele está à frente do corpo. Então, nós vamos fazer a sombra rústico fininho no contorno todo do braço para mostrar que ele está em primeiro plano. O braço em primeiro plano, o corpo em segundo. O mesmo raciocínio da manga em relação à mão. A manga está à frente da mão, então ela está em primeiro plano. Para isso, eu vou fazer a sombra rústico ao redor da manga, acima da mão. Usando o mesmo raciocínio, a gola está à frente do vestido. Então, nós vamos fazer a sombra rústico contornando essa gola. Contornando o vestido em relação ao rostinho também. Agora nós vamos fazer o mesmo trabalho com o laço do cabelo. O nó está à frente desses dois pedaços do laço. Então, eu vou contornar o nó pelo lado de fora com o rústico para dar dimensão, para que ele fique em primeiro plano e o restante do laço em segundo plano. Vamos agora dar movimento às laterais deste laço. Nós vamos pegar o pincel chanfrado, 3/8. Vamos usar a tinta rústico pura. Na pontinha do pincel, vamos trabalhar no azulejo. Do outro lado. Isso eu dou movimento ao laço. Terminado o nosso trabalho de aquarelado e sombra, antes de nós fazermos o olhinho, narizinho, a boquinha, antes de terminarmos o rostinho e antes de terminarmos o sapato, ou seja, o ilhós e o cadarço, nós vamos lixar suavemente a nossa peça com uma lixa bem fininha, tipo automotiva, movimentos circulares. Mão suave. Você pode perceber que ela vai ficando com umas pintinhas brancas. Mão bem suave. Agora nós vamos fazer o ilhós e o rostinho. Vamos então terminar o nosso sapatinho. Vamos fazer o ilhós e o cadarço. Com a tinta branca, no embolhador, você faz 2 bolinhas.
Com pincel liner 5/0, bem fininho, tinta branco. Você vai cruzar como se fosse o cadarço. Tá pronto o nosso sapatinho. Vamos agora fazer o rostinho. Vamos passar o risco. Uma gota, um tracinho para o narizinho, um tracinho maior para a boquinha. Com a tinta cor preto, e o pincel liner, você vai preencher todo o olhinho de preto. Seca. Agora você vai fazer as bolinhas brancas no olhinho. Você vai usar 2 tamanhos de boleador. Um menorzinho, bem pequenininho, e outro um pouquinho maior. Um pouquinho maior você vai fazer a bolinha embaixo. E com o menorzinho, 2 acima. Um pincel liner mais fininho que você tiver, você vai fazer o cílio. E a parte de cima. E a tinta rosa pink, a mesma que nós usamos no babado e no coração, nós vamos preencher o nosso narizinho. Com o pincel 3/8 chanfrado e a mesma tinta rosa pink, nós vamos fazer a sombra ao redor da boquinha. Bem fininha. Vamos reforçar a boquinha com o pincel liner. E com o mesmo pincel liner, com a cor noz moscada, nós vamos fazer um tracinho bem fininho abaixo do nariz. Para dar volume no narizinho. Vamos completar com a bochecha. Pincel de luz seca
Número 4, giz pastel vermelho. Aqui está a nossa peça pronta, toda feita em aquarelado. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo em cada coração e boas pinceladas!